Nessa segunda parte nós vamos estar louvando o Salmo de número 3, então hoje vocês terão a oportunidade de conhecer o Salmo 3 na melodia conhecida, que é a melodia de Amazing Grace. E é bem fácil, irmãos. E vocês então nos ajudem, porque o nosso grupo ele é pequeno, mas é um hino bem fácil. Até o convite, né? Não estive na quinta, porque na quinta nós tínhamos trabalho na nossa igreja. Mas ontem, hoje, não somente eu, mas temos alguns irmãos também na nossa igreja. Os pastores aqui também de lá estiveram até na quinta-feira. E eu quero já agradecer, né, essa oportunidade, porque eu tenho certeza que acrescenta a nossa vida, né, e também ao nosso ministério. Ok? Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, nós bendizemos o Teu nome, nós Te agradecemos, Senhor, por esses dias, Te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui neste lugar. Entendemos, ó Deus, que esse lugar também é a Tua casa, pois nos reunimos para ouvir a Tua palavra, a história do Teu povo, da Tua palavra, um retorno, Senhor, às Escrituras. Por isso queremos Te agradecer, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre cada palestrante, ó Deus, que tem sido usado pelo Senhor, para trazerem, ó Deus, as palestras aqui, que a Tua bênção seja sobre as suas vidas, sobre os seus familiares, sobre as suas congregações, Senhor, estendendo também a vida de cada irmão aqui presente. Nós louvamos o Teu nome, porque Te agradecemos por este presente que o Senhor nos concede. Não somente, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra, mas de estarmos com os nossos irmãos, Senhor, de tantos lugares, mas podendo juntos adorarmos e aprendermos também da Tua palavra. Te louvamos, Te bendizemos e agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e amém.
Não, irmãos, eu vou fazer uma breve apresentação. Pastor Abraão de Graça. Pastor Abraão é mestre em teologia e ele também é um dos professores do Instituto João Calvino. Pastor Abraão é ministro da Igreja Reformada de Hamilton, Canadá, enviado como pastor missionário às igrejas reformadas do Brasil, desde o ano 2000. É diretor do projeto DOT Brasil e Ref 500 Brasil, que é este logo aqui. Ele mora em Maceió e também desenvolvendo projetos nesta cidade. Eu gostaria de chamar à frente o ministro do servo do Senhor, pastor Abraão de Graça. Obrigado. Graças e paz a todos vocês, irmãos e irmãs. O assunto que quero tratar é um das solas dos solos. O solo, a escritura. E lembrando o pastor Kennedy como é complicado, mas eu lutei um pouquinho com isso. O solo, a escritura. A palavra de Deus, então, como uma reta no culto, a purificação da Eucaristia na cidade de Zurique, de acordo com a palavra de Deus. Para ter uma ideia, existem vários testemunhos dos reformados, de vários reformados, que naquela época, no início do século XVI, reclamaram sobre um monte de regras, costumes e cerimônias que a Igreja de Roma tinha imposto para que fossem seguidos. E Jesus já reclamou sobre as regras que os fariseus criaram na época do Novo Testamento, mas a situação do século XVI era pior. Lutero, por exemplo, eu coloquei algumas imagens assim para você. Sabe quem está falando? Lutero, na sua época, no seu livro sobre a liberdade cristã, ele reclamou continuamente do número infinito de mandamentos e preceitos que foram impostos pelos papas, bispos, monastérios, igrejas, príncipes e magistrados. O sucessor dele, Filipe Melanchthon, então ele, na Confissão de Augsburg, ele reclamou que o espírito de justificação pelas obras causou uma lista sem fim de novas tradições humanas, como dias santos, dias de jejum, peregrinações, rosários, cerimônias litúrgicas e adoração dos santos. E terceiro, Ulrich Zwingli. Zwingli apontou para Pedro, que reclamou já em Atos 15 sobre um jugo que nem nossos pais puderam suportar, ele diz, nem eles mesmos. E disse que o mesmo Pedro, pensa, eu acho que ele está fazendo um jogo de palavras, porque o Papa não é o substituto de Pedro, que ele diz que o mesmo Pedro reclamaria ainda mais observando o jugo que a Igreja de Roma tinha colocado a ser suportado. Os reformadores não somente reclamaram então sobre um monte de cerimônias, regulamentos e mandamentos, eles também queriam acabar
com todos esses regulamentos que não estavam de acordo com as Escrituras, somente as Escrituras. Então existiam dois caminhos para realizar isso. Um caminho era moderado, o outro caminho era mais rigoroso. O primeiro caminho era o seguinte: declarar esses regulamentos e mandamentos humanos como adiáfora. Quer dizer, são coisas que não são proibidas e estão na liberdade cristã. Quem quer seguir essas regras pode fazer isso, mas quem não quiser também não está errado. O outro caminho era mais rigoroso. Houve grupos rigorosos que queriam usar a palavra de Deus como marreta e eliminar rigorosamente as coisas humanas do culto de Deus. A destruição das coisas do Papa no século XVI aconteceu em vários lugares e várias cidades na Europa, mas não em Genebra, a cidade de Calvino, mas sim em Zurich de Zwingli. Quem é Zwingli? Onde estava Zwingli no espectro da rigorosidade dos reformadores? O pastor Kennedy já no recentemente mostrou, ele falou sobre 3 grupos: a Igreja de Roma, a Igreja Católica, com suas tradições, e oposto à Igreja Católica, ele diz, estavam os anabatistas. Anabatistas. Eu acho que tanto o pastor Elinai como o pastor Kennedy já explicou, tem nada a ver com os batistas, mas são os anabatistas, foram os fanáticos. Calvino chama ele os fanáticos. São os fanáticos dentro da reforma, do grupo da reforma. Então, se aqui você tem a Igreja de Roma, aqui você tem o grupo então mais fanático, os anabatistas. Então, eu ia dizer, mais perto, mas já começando a reforma, são os luteranos e a Igreja Anglicana em Inglaterra. Mais no meio você vai ter João Calvino. Mais para o direito, então você vai ter Zwingli, e ainda mais rigorosa se chama Karlstadt. São os mais rigorosos dentro desse espectro de rigorosidade. Então, o Zwingli faz parte dos grupos mais rigorosos. Zwingli, ele defendia a separação entre as coisas divinas e as coisas humanas. Vindo então pastor Kennedy, tanto ontem como hoje, então ainda queria falar um pouco sobre essa situação com ele. Mas Zwingli também, então, ele faz parte da primeira geração dos reformadores. Então ele cria uma separação entre as coisas divinas e as coisas humanas. Ele rejeitava quaisquer superstições que eram consideradas por ele como mistura entre a divindade e as coisas humanas. Por isso também ele considerava os elementos da Santa Ceia como mero sinais de pão e vinho. E ele era contra a doutrina da transubstanciação de Roma e a consubstanciação de Lutero, porque ele achava que ambos estavam misturando então as coisas divinas com as coisas humanas. Espero que isso é claro, porque esses termos então são um pouco teológicos. Né? Zwingli, mais do que os outros, defendia rigorosamente o princípio sola escritura. Ele era, eu ia dizer, olhando para trás, ele era um tipo de fundamentalista que queria eliminar todas as práticas humanas, tirar as imagens, destruir os órgãos, reduzir a missa a simples
Santa Ceia de acordo com as Escrituras, e não somente a doutrina deveria ser reformada de acordo com as Sagradas Escrituras, mas também a prática, as cerimônias da igreja. A igreja romana, então, aumentou as regras e as cerimônias, porque tudo que as Escrituras não proibiram era lícito. Assim a igreja pensava. Tudo que as Escrituras não proibiram era lícito. Por isso, então, eles tinham liberdade para aumentar as cerimônias e as regras. Zwingli, ele não concordou com isso. Ele disse: as Escrituras devem sancionar explicitamente o que acontece no culto. Zwingli acreditou no seguinte princípio regulador do culto: o que não foi autorizado pelas Sagradas Escrituras deve ser rejeitado. O que não foi autorizado pelas Sagradas Escrituras, então deve ser rejeitado. Deixa-me logo dizer, não todos os reformadores concordaram com isso. A reforma era muito mais rigorosa em Zurich do que, por exemplo, em Wittenberg, Lutero, Genebra e Londres. As igrejas na cidade de Zurich, então, foram purificadas, as relíquias foram enterradas, as vestes dos oficiais abolidas, os órgãos não poderiam mais ser usados, as peregrinações foram banidas, algumas leis, como por exemplo o celibato do padre, foram anuladas e a liturgia foi purificada e se tornou mais simples. Este programa, então, da reforma foi baseado nesse princípio: somente as Escrituras, sola Escritura. Os outros reformadores não tinham problema com esse princípio, sola Escritura, que foi a grande descoberta da reforma, as Escrituras. Então eles não tinham problemas com esse princípio, mas não conseguiram tão rigorosamente como, por exemplo, os Zwingli. Eles seguiram o caminho mais moderado, defendendo o princípio da adiáfora. Existem coisas que não são autorizadas pelas Sagradas Escrituras, mas podem ser adotadas porque convém na situação da igreja. Eles de certa forma, criticaram o rigorismo, o fanatismo de Zwingli e apontaram também para as consequências da posição dele. Quase todos concordaram que o culto e a celebração da Santa Ceia deveria acontecer de acordo com as Escrituras. Mas eles discordaram a respeito de muitos detalhes, especialmente a respeito das coisas que as Escrituras não proibiram, mas permitiram. É como avaliar o silêncio das Escrituras a respeito de certas coisas que hoje em dia são normais. Essa questão, ler a Bíblia literalmente ou ler de acordo com a liberdade cristã, já é uma questão antiga. Eles também pegaram da antiguidade, dos primeiros séculos. Nos primeiros séculos, alguns disseram: se a palavra de Deus não proibiu alguma coisa, então é lícito. Então, um dos primeiros cristãos disseram que pode-se visitar os eventos pagãos e usaram coroa de folhas, que naquela época aconteceu. O que não é proibido é permitido. Tertuliano, que era também muito mais rigoroso dos padres da igreja, não concordou com isso e disse: o que não é permitido explicitamente é proibido. Ambas, então, as posições nós encontramos
na antiguidade e assim também no meio dos reformadores, porque os reformadores, então, eles realmente usaram muito da antiguidade, Agostinho, Tertuliano. Então, os anabatistas, os mais rigorosos, fanáticos, alguns puritanos de Inglaterra, dos primeiros puritanos de Inglaterra, que eram também muito mais rigorosos, e Karlstadt defenderam uma posição mais rigorosa. As coisas que acontecem no culto e na liturgia precisam da autorização. É só ir depois. Eu não marquei nada com ninguém. Não me lembro agora de uma história do meu professor de História da Igreja, sobre um pastor que estava realmente em Escócia, e ele tinha a dificuldade para deixar o seu público acordado durante a pregação, durante o culto. Então ele falou com o homem que estava cuidando da igreja, especialmente com a filha desse homem. Então ele diz: olha, eu vou pregar sobre esse domingo. Quando eu vou chegar nesse ponto que o Senhor estava descendo e que tem trovões e relâmpagos, todas as coisas, você vai pegar blocos de madeira e você vai jogar no teto. Então ele pregando, então ele diz: e o Senhor estava chegando, e quando ela ouviu, ela jogou e fez um passo, e a perna dela, ela estava atrás, então a perna dela apareceu. Então o pastor estava lá: irmãos, olha, não olhe para cima, quem vai olhar para cima vai ficar cego. Um velhinho que estava lá atrás diz: então eu vou gastar no óleo. Certo? Tem nada a ver. Vamos continuar. Então, os mais rigorosos, as coisas que acontecem no culto e na liturgia, então precisa da autorização explícita das Sagradas Escrituras. O que não é permitido, então é proibido. Sola a Escritura. Bom, os outros reformadores acharam essa posição absurda. Existiam coisas na Eucaristia que não foram definidas nas Sagradas Escrituras. Lutero, por exemplo, ele perguntou: que tipo de vinho? Tinto ou branco? Que tipo de pão? Pão fermentado? O pão sem fermento? Lutero então concluiu que as coisas que as Escrituras não proibiram, nem permitiram, devem ser considerados livres, a diáspora. Está na liberdade cristã decidir sobre isso, se convém ou não. Mulligan, está lá? Esse. Mulligan, que era colega de Zwingli em Zurique, concordou que existem situações que são indiferentes. Quer dizer, faz parte da liberdade cristã, então se você pode decidir sobre isso. Como, por exemplo, a questão se a igreja, durante a Santa Ceia, deve ficar nos bancos ou deve se levantar e se movimentar para frente. Ou se o homem toma o pão e come, ou se ele vai para frente e o padre coloca o rosto na boca dele. Outra questão, ele diz, é a frequência da Santa Ceia. 3 vezes por ano, 6 vezes por ano, 12 vezes por ano. Os apóstolos não deram um mandamento a respeito disso. Então, cada igreja, ele diz, decide sobre essa questão. Igualmente, a respeito do tipo de vinho.
tinto ou branco? E qual tipo de pão se deve usar? Também a hora e o lugar da celebração. Sem mesa, com mesa, o uso de vestes, o uso de cânticos, o tipo de orações, a comemoração dos dias comemorativos, etc. Todas as coisas que não são necessárias, ele diz, a nossa salvação são indiferentes e está na liberdade cristã de decidir se convém, se ou não. Olhe com Lampários, outro colega de Zwingli, também concordou que a igreja tem que tomar cuidado para não seguir literalmente, se tornar um biblicista, não seguir literalmente cada detalhe que encontramos nas Escrituras. Ele diz: o fato de que os apóstolos celebraram a Santa Ceia à noite e que eles se deitaram ao lado da mesa era de acordo com o costume daquela época e não precisa ser copiado pela igreja reformada. Hoje, ele diz, é mais conveniente celebrar a Santa Ceia de manhã e se levantar e receber os elementos, pão e vinho, em pé. É mais conveniente que o pão já esteja cortado e esteja preparado nos pratos, do que a congregação fique na fila esperando o pastor partir e administrar então o pão na hora mesmo e oferecer aos membros, como Cristo, por exemplo, fez. Ele diz: os evangelistas não nos ofereceram regras, então, presta atenção, ele fala sobre a Santa Ceia, mas não nos ofereceram regras para celebrar a Santa Ceia, mas eles mostraram sim que a Santa Ceia foi administrada numa boa ordem. Apesar de Coríntios 14, que fala que tudo deve acontecer numa boa ordem na igreja, foi administrado numa boa ordem que era conveniente naquela época. Se devemos seguir o exemplo da Santa Ceia que os evangelistas nos mostraram, ele diz: nós devemos nos dividir em grupos de 12 pessoas e nós devemos nos reunir à noite e, ele diz, essa não foi a intenção dos evangelistas. A primeira confissão de Basília diz: ninguém pode proibir o que o próprio Cristo não proibiu. Ninguém pode proibir o que o próprio Cristo não proibiu. Agora vamos voltar para Zwingli. Zwingli, ouvindo essas críticas, ele mudou de opinião e reconheceu que o homem pode determinar certas coisas se faltar uma referência clara na Bíblia. A Bíblia, isso foi um ponto bem forte dele, a Bíblia diz claramente que a Santa Ceia é memorial. Faça isso em minha memória. Então não podemos mudar isto e mudar o caráter da Santa Ceia. Mas ele diz, tem outros aspectos que não são claros, como por exemplo, a participação das mulheres. De acordo com as Escrituras, só os homens participaram da Santa Ceia. Mas na igreja de Zurich, então, as mulheres participaram também dos sacrifícios de Cristo. Então, nesse caso, a igreja tomou a liberdade de admitir as mulheres a participar da Santa Ceia. Então, foi Zwingli que concordou com isso. Se ele era tão rigoroso como no início, ele ia dizer não, mas ele mudou. Por outro lado, Zwingli também defendeu que as coisas devem ser consideradas com sabedoria.
pastor não deve perturbar a congregação com novidades, mas agir com sabedoria. Tratar o assunto no conselho e não agir sem pedir a opinião também dos seus colegas e das igrejas vizinhas. Então, nós podemos ver, inicialmente, Zwingli teve uma posição mais rigorosa do que no final. Inicialmente, ele disse que não foi autorizado pelas Escrituras deve ser banido, deve ser rejeitado. Mas sob a pressão dos anabatistas, que eram ainda mais rigorosos do que ele, e sob as críticas edificantes dos seus colegas reformadores mais modestos, então Zwingli mudou de opinião e realmente ele ficou mais, se movimentou mais para o meio do espectro rigoroso da reforma. Ele foi mais para a direção dos seus colegas modestos que enfatizaram a liberdade cristã em coisas indiferentes. Existe a diáforas, pensem em Roma, carta de Paulo a Roma, então capítulo 14. Existem coisas adiáforas em que os fracos não devem ser julgados pelos mais fortes. Isso é uma parte, então, dessa palestra. Outra parte, eu quero dizer um pouco mais sobre a sola escritura e a questão dos salmos e hinos na liturgia. E para entender bem a situação na época da Reforma, então nós devemos ter uma ideia de como funcionavam os cânticos no século XVI, antes da Reforma. Então a situação era mais ou menos assim. Vamos ouvir, são 3 músicas, 3. É o canto gregoriano.
instrumentos musicais. Tudo vocal. Música vocal. A música, de certa forma, os especialistas, então a música parecia muito com os cânticos gregorianos e o texto era em latim. Isso também é um aspecto, se você vai avaliar as mudanças que houve na reforma, você deve pensar nisso. O texto era em latim. Havia corais ou cantores profissionais que então cantavam na igreja. Não existe então o cântico congregacional. Os outros reformadores se esforçaram para reformar o cantar da igreja, da congregação. Mas Zwingli, mais uma vez, era muito radical nesse aspecto. Ele não era a favor do cantar da congregação. O regimento da igreja de Zurich proibiu tanto o uso do órgão na igreja, como também o cantar da congregação. Por quê? Zwingli era contra isso, porque ele achou que a congregação não estava pronta para isso. Pronto para cantar hinos e salmos em latim, nem para cantar desse jeito como então os profissionais estavam cantando. Para ele foi um motivo, eu ia dizer, prático. Um dos motivos mais então fundamentais tinha a ver com a sola escritura. Zwingli então queria reformar o culto e quis colocar a pregação da palavra de Deus no centro da liturgia e nada para realmente desviar a atenção. A pregação da palavra no centro da liturgia. A pregação da palavra de Deus foi o primeiro meio da graça que devia ser usado para fortalecer a fé dos irmãos dentro da igreja. As palavras do homem não valem tanto e são vaidade. A palavra de Deus realmente serve para semear a fé no coração dos irmãos. Então, ele realmente tinha uma preocupação, eu ia dizer, pastoral. Zwingli, então, estava assim também referindo então, ao cântico, ao cantar dos profissionais, que muitas vezes, se você está ouvindo isso, tem uma ideia, fizeram um show no culto e apresentaram os seus cânticos complicados, muitas vezes com várias vozes simultâneas que se desenvolvem harmonicamente, a polifonia harmônica. Zwingli não estava a favor destas apresentações profissionais em que as pessoas cantavam profissionalmente, muitas vezes até sem conhecer o conteúdo do texto que ele estava cantando. E agora de novo só as escrituras, porque ele diz a verdadeira adoração é uma questão do coração, não da cabeça. Ele diz é do coração. A verdadeira adoração é uma questão do coração. Ele apontava para, por exemplo, Efésios 5:19, onde o apóstolo diz que a congregação tem que falar entre si com salmos e entoando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então Zwingli, ele interpretou esse texto de tal forma que os cânticos deviam ser feitos com amor, de coração. A carta de Paulo aos Colossenses diz a mesma coisa, Colossenses 3:16, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Baseado nesse princípio, então ele era contra o cantar dos corais e contra o recitar dos textos em latim, porque muitas vezes foram feitos sem amor e só por interesse, seja para receber pagamentos, seja para ganhar honra e fama, mas não com verdadeira adoração, que é uma questão do coração, ele diz. Então, o princípio do
sola Escritura, servia para reformar, não somente a liturgia do Santa Ceia, mas reformar o culto em Zurique. No centro do culto não estava mais a missa, com seus louvores e seus cânticos, mas a pregação da palavra de Deus. Não mais o altar no centro, mas o púlpito. Os corais e os cantores profissionais foram banidos do culto, nem foram substituídos pelo cântico congregacional. A congregação em Zurique não estava pronta para isso, disse Zwingli, porque ele não era contra o cântico congregacional, porque nós sabemos que ele não criticou o que estava acontecendo em Estrasburgo, onde, no sentimento, Calvino estava trabalhando. Ele não estava criticando o seu colega reformador em Estrasburgo. Zwingli, por outro lado, não era também contra o papel responsativo da congregação, que responde, nos certos momentos, no culto. Por exemplo, a recitação de certos textos por membros da congregação durante a Santa Ceia. Quando eles estavam celebrando, então, certos irmãos chegaram com textos, recitaram esses textos. Ou a recitação do credo apostólico pela congregação, no início ou no final do culto. Mas ele achou que a congregação, então, em Zurique, ainda não está pronta para responder por meio de cânticos, de salmos, de hinos. As pessoas deviam esperar até 1598, então, no final do século XVI, para ouvir os salmos soando nas igrejas de Zurique. Ele morreu em 1536, eu acho. Então, também ele não tinha chance para realmente experimentar o trabalho dos outros reformadores, como Lutero, como Calvino, talvez e também mudar a sua opinião. Então, o desenvolvimento de ter cânticos, salmos e hinos pelos outros reformadores, então, começou devagar. Os outros reformadores, então, eram também menos rigorosos que os Zwingli. Lutero, Martin Lutero, ele foi um dos primeiros que realmente reformou o cantar da igreja. Ele não era tão rigoroso como os anabatistas e como os Zwingli, que eliminaram o cântico completamente do culto. Lutero considerou positivamente os salmos. O cântico foi dado à igreja para louvar a Deus com a palavra e com música, proclamando então a palavra de Deus no meio da congregação. Mas ele também aplicou o sola Escritura. Nesse sentido, que só os salmos do Antigo Testamento e certos hinos que nós encontramos no Novo Testamento, como por exemplo o Cântico de Maria, o Cântico de Zacarias, o Cântico de Simeão, poderiam ser cantados. Só a Escritura. Os salmos do Antigo Testamento foram considerados como profecias a respeito do Cristo. E os hinos do Novo Testamento falam sobre o cumprimento dessas profecias em Cristo Jesus. Seguindo essa linha de raciocínio, Lutero também aceitou, por exemplo, o credo niceno, que é um resumo da doutrina das Escrituras. E ele a achava também conveniente para cantar no culto. Lutero, então, também purificou a liturgia da igreja humana, eliminando a doutrina dos merecimentos das boas obras. Muitas pessoas, ele diz, profissionais, se dedicaram a cantar ou tocar, achando que está fazendo uma boa obra, que agradava a Deus. Então, Lutero tirou os cantores profissionais, os corais da igreja, e eliminou outras coisas que pudesse levar à ideia de que alguém poderia receber a graça de Deus simplesmente fazendo esse tipo de coisas. Os atos do homem
não devia estar no centro do culto, mas os atos de Deus. Lutero estimulou o cantar da congregação, não para exaltar as emoções humanas, mas para fortalecer a fé dos irmãos, que podiam confessar a sua fé cantando um salmo ou hino, de acordo com as Escrituras. O cantar assim do congregação ia alimentar a fé dos irmãos. O cantar da congregação não era mais um sacrifício de boas obras a Deus, para ter a graça de Deus, mas um sacrifício de gratidão, porque já receberam a graça de Deus em Cristo Jesus. Lutero foi o primeiro que publicou o Minário em 1523, bem cedo mesmo, se você... Em 1517 começou a Reforma, 1523 foi bem cedo. O Inário foi bem pequeno, tinha 8 hinos. O título era Alguns Hinos, Cânticos e Salmos de acordo com a pura palavra de Deus, derivados das Sagradas Escrituras. Sola Escritura. Depois disso, ele continuou com seu trabalho e traduziu mais 30 salmos na língua do povo e fez algumas composições de hinos que poderiam ser cantados nos momentos comemorativos no ano litúrgico, como por exemplo no dia de Natal, na Sexta-feira Santa e também no dia de Pentecostes, que eram novidades naquela época para fazer isso. Lutero enfatizou o conteúdo bíblico do Inário, só a Escritura, mas também o caráter educativo do Inário. Cânticos servem, ele diz, muito bem para implantar a palavra de Deus nos corações dos crentes. Lutero ele apontou para 1 Coríntios 14, 26, que diz: seja tudo feito para edificação. Seja tudo feito para edificação. E ele diz que isso inclui também o cântico congregacional. Por causa disso, o conteúdo deve ser a palavra de Deus, porque somente isso, a palavra de Deus, essa edificará a fé dos membros. Por causa disso, Lutero rejeitou também os salmos e hinos em latim. E se esforçou para criar realmente hinos e salmos na língua do povo. Castelo forte é nosso Deus. É um bom exemplo disso. Lutero, se você os princípios de traduzir, sempre se você vai trabalhando com salmos, eu mesmo também estou trabalhando com isso, mas Lutero ele defendeu uma tradução literal, mas ele não defendeu uma tradução literal, mas uma tradução dinâmica. Fique com o espírito do salmo, mas não seja escrava das letras. Se for necessário, traduz com outras palavras apropriadas. E a ideia de Lutero era assim: as crianças então deve ter a possibilidade de aprender os salmos na escola, eles vão para casa, eles ensinam os seus pais, e depois de certo tempo as congregações então iam aprender a cantá-los no culto. Lendo a literatura sobre o culto da igreja luterana no século XVI, nós podemos realmente notar que Lutero também é um reformador da primeira geração. Ele fez certas mudanças no culto, mas ainda ficaram muitos elementos que existiam também nos cultos daquela época da igreja católica. Por exemplo, cantar com várias vozes. O pregador e o coral. Na época de Lutero ainda isso ficou. O pregador cantando e o coral. O pregador e a congregação.
Os textos litúrgicos em prosa foram declarados por uma voz, mas os cânticos, às vezes, com 4 ou 5 vozes. Inicialmente, eles cantaram os salmos em latim, mas já sabemos, Lutero realmente queria que o povo, a congregação, e ele se esforçou para traduzir e para realmente substituir esses salmos na língua do povo. Ele traduziu 6 salmos, adaptou esses salmos para cantá-los no culto. Para quem se interessa, são 12, 14, 67, 124, 128 e 130. O hino Castela Forte é nosso Deus tem como base Salmo 46, mas não deve ser considerado como tradução de Salmo 46. O Salmo, vamos dizer, inspirou Lutero e ele, baseado nesse Salmo, ele construiu o Castela Forte é nosso Deus, mas o Castela Forte é nosso Deus contém muitos elementos que não se encontram nesse Salmo. E por isso não podemos dizer que foi uma tradução realmente à la Lutero, Salmo 46. Todos os salmos poderiam ser cantados com 5 vozes. Ele inicialmente realmente deixou isso. Só que ele descobriu que não foi um sucesso. Por isso eu acho que a segunda geração dos reformadores, como Lutero, acabou com isso também. Porque, pense nisso, vocês ouviram as 5 vozes, você deve ter uma congregação realmente com irmãos que sabem cantar baixo, os altos, contra-altos, tudo isso. Só era possível com a presença do coral. Pela congregação, isso não é possível. E ele descobriu isso. Então, no final, desapareceu também nas igrejas luteranas. Agora, o segundo reformador, quase passa Kennedy, né? Um bárbaro. Com todo respeito. Eu sabia, já informou ele que ia mostrar a barba dele. Mas João Calvino, ele também fez muito, já no início do seu trabalho em Genebra, ele demonstrou então o seu grande entusiasmo pela música. Ele considerava a música vocal um dom que Deus deu aos homens para alegrar o coração. No sermão dele sobre Efésios 5, 18 até 21, ele mencionou que os homens gostam normalmente de variação. Então vamos ver, ele diz, como Deus mostrou a riqueza da sua misericórdia em várias maneiras ao seu povo. E por causa disso, que existem tantos salmos, ele diz, e cânticos na palavra de Deus. Calvino estava em favor do cântico porque ele sabia o poder emocional do cântico para acender o coração do homem, para adorar a Deus e louvar o nome dele. Então Calvino, ele estimulou o cantar da congregação, mas não como Lutero. Ele não introduziu esse cântico polifônico com 4 ou 5 vozes para dentro do culto, mas ele não tinha objeções para cantar assim fora do culto, nas casas, em certas ocasiões. Ele era contra a polifonia no culto. É porque ele diz que a polifonia tem a tendência de chamar a atenção para o modo de cantar e não para o conteúdo do cântico. E não era sempre possível, porque precisasse de cantores profissionais. Um número igual de sopranos, de contra-altos, baixos, tenores. E não sempre é possível. Eu já vi muitas vezes que Calvino era contra o uso do órgão. Não sei se vocês também ouviram isso. Só que fazendo esses estudos, então eu procurei um pouquinho mais, mas até agora não encontrei nenhum texto
nenhum texto que mostra isso. O que encontrei sim é o fato que, e é surpreendente, para mim era surpreendente, o fato que o órgão não funcionava para acompanhar o cântico da congregação. Até naquela época, século XVI, então já tinha órgãos na igreja, mas esses órgãos serviram para se divertir. Quem fala sobre isso é Norbert Dufour, pesquisa da história do órgão em França, publicado em 1935. Já em 1536, então, Calvino e Farel apresentaram uns artigos a respeito da organização da igreja e do culto em Genebra. Neste documento eles disseram: seria muito bom para a edificação da igreja cantar alguns salmos como orações públicas, para que os corações de todos possam ser estimulados e encorajados para fazer esse tipo de orações e direcionar tais louvores e agradecimentos com dedicação ao nosso Deus. A precisão, Calvino fala sobre então os cânticos, sobre os hinos, e os chama as orações da congregação. Isso é normal naquela época. Os salmos serviam como orações e foram chamados as orações de Davi, filho de Jessé. E isso é de acordo com o Salmo 72, versículo 20. Tem Bíblia? Só tem aí a Bíblia em holandês. Salmo 72, versículo 20. É o final de um dos livros dos Salmos. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Falando então sobre tudo o que está antes disso. Então, os salmos foram considerados como orações e muitas vezes, na prática da vida, não eram para cantar, mas realmente para orar e falar com Deus. Em 1538, 2 anos depois, nós sabemos que Calvino foi expulso de Genebra e ele foi para Estrasburgo, onde ele encontrou o seu colega Butzer, onde ele pastoreou uma congregação francesa. Calvino mesmo era de França, então para ele isso foi realmente ideal. Esta congregação já tinha uma história na cidade e também a respeito de cantar salmos e hinos. Eles cantaram alguns salmos na língua francesa. E Calvino, quando ele realmente entrou e começou a trabalhar, ele ficou encantado com isso. E continuou no mesmo caminho, e um ano depois ele publicou já um livrinho com o título Alguns Salmos e Cânticos para Cantar. Vou logo traduzir. O livrinho contém 19 salmos, o Cântico de Simeão, os 10 Mandamentos, o Credo Apostólico, Salmo 1, 2, 3, 15, 19, 25, 32, 36, 46, 51, 90, 103, 113, 114, 115, 129, 137, 138 e 142. É só para quem se interessa por isso. Como parte desses salmos, então, e hinos, são da mão de Calvino mesmo. Os outros foram feitos pelo poeta Clément Marot, um francês que trabalhava, um poeta que trabalhava na corte isso, do François o primeiro. Vimos já mais sobre esse François da boca de pastor Helena, né? Mas ele é um dos... Francisco I. Ah, sim, François é francês. Francisco I. Clément Marot, então, em França, ele é considerado um dos maiores poetas que
existir no século XVI. Ele morreu em 1544. Calvino, em 1541, ele voltou para Genebra e nas malas dele também ele levou o pequeno inário que ele então ganhou lá em Estrasburgo e levou para Genebra. E ele introduziu o inário em Genebra e continuou a trabalhar e aumentar esse inário. Em 1542 apareceu um livrinho de Marot com 30 salmos, junto com as melodias. E Calvino, quando descobriu, ele de novo ele pensou, que coisa boa. E ele ainda tem mais sorte, porque Deus providenciou na sua graça que, certamente, o Marot ele devia fugir de França e ele foi para Genebra. Bom, você pode imaginar que Calvino estava abraçando o homem, esse grande poeta, para trabalhar. Então ele publicou mais salmos, mas quem realmente terminou o inário foi o colega dele, Théodore de Beza, que quando eu já disse, Marot, ele morreu em 1544, naquele momento talvez um terço de todos os salmos foram traduzidos, e quando ele descobriu os dons poéticos de Beza, ele deu tarefa a ele, disse, você tem que terminar, completar esse inário. E Beza, em 10 anos, ele realmente conseguiu então terminar esse trabalho e apresentou um inário completo de todos os salmos em francês, na língua do povo. A respeito das melodias dos salmos, eu quero acabar com um mito que existe. O mito foi introduzido por Orentin Doen, que escreveu uma biografia sobre esse poeta, Clement Marot, e neste livro, que foi publicado em 1878, ele disse que ele realmente observou o inário completo de Genebra de 1562 e ele descobriu que as melodias vêm da rua, dos cânticos populares. E muitos autores depois dele, então, copiaram essa ideia. Até 30 anos atrás, era quase a ideia comum. O inário dos reformados vem, as melodias vêm da rua, vêm dos bares, vêm das músicas populares. Mas não é assim. Tem outros profissionais, como o holandês Asper, H-A-S-P-E-R, que verificaram essa teoria e descobriram que é um mito mesmo. Os mais recente ainda, eu adquiri esse livrinho que fala sobre o primeiro livro dos Salmos de Davi, do grande componista Jan Pieterszoon Sweelinck. Essa música que você ouviu, então vem também desse livrinho, esses cantores, várias vozes. Então, realmente bem, mas aqui tem um artigo sobre a origem do inário de Genebra, e eles estão dizendo, então, quem realmente completou esse inário para a maior parte foi Théodore de Beza, e ele não encontrou essas músicas na rua ou nos bares, mas nos arquivos da igreja. São, agora você deve ser um especialista que eu não sou, são transformações, eu acho que o termo técnico é diferente, de certas melodias gregorianas que eles mudaram, certos componistas que existem em Genebra, adaptações realmente que eles adaptaram então e colocaram junto com o texto dos Salmos. Então, só para agora se lembrar que não é mais música da rua. Eu vou concluir. Quais foram os princípios então que Calvino usou para fazer o inário?
o básico para o louvor da congregação é e deve ser o livro dos Salmos, e isso deve ser incluído completamente no inário da igreja, o livro dos Salmos. Em segundo lugar, os cânticos que se encontram no Novo Testamento podem também ser incluídos. Em terceiro lugar, os salmos e hinos devem ser traduzidos na língua da congregação para que ela possa cantar e entender o que ela está cantando. Em quarto lugar, o louvor pertence à congregação, homens, mulheres e crianças, e não deve ser dado nas mãos de um coral de profissionais. Em quinto lugar, a melodia dos salmos deve ser composta de tal maneira que o povo, a congregação, pode cantar. Então, não com polifonia, 4 ou 5 vozes. Em quinto lugar, se for possível, os versos devem ser feitos com rima. Se for possível. Porque é mais fácil para memorizar. Em sexto lugar, as palavras e as melodias devem ser simples e combinar com o entendimento dos leigos na igreja. Em sétimo lugar, a música deve ser vocal, servir a uma voz com melodias sagradas. É isso. O que eu gostei realmente desses dias, ouvir tantos assuntos diferentes, de casamento, para trabalho, para realmente então, a liturgia, a música e oração. Gostei dessa variedade. Espero que vocês também apreciaram isso. Vamos dar graças a Deus.